O meu bebê não come. Eu tô na dúvida se eu preciso marcar uma consulta com uma nutri ou com uma fono. Se o seu bebê ele não come, tem tido uma introdução alimentar difícil, mastiga, mas deixa alimento parado na boca, ou às vezes não aceita nem uma colherzinha, e você tá com essa dúvida porque você já viu muitas coisas nas redes sociais, então hoje eu vou te explicar de uma vez por todas que essa questão, uma fono, uma nutri, na verdade é uma questão que não é correta. A gente tem que fazer outra pergunta. Mas antes de te explicar melhor sobre isso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amanda Gadora, eu sou fonoaudióloga de bebês. Eu falo sobre introdução alimentar, freios orais, mastigação, deglutição, sucção, aqui e em outras redes sociais. Eu sou fono de bebês há quase 10 anos, então eu acho que eu tenho bagagem suficiente para falar sobre isso com vocês, porque eu vivo isso no consultório diariamente. Não existe uma resposta generalista para essa questão. Se eu preciso de nutri ou fono. Por quê? Em muitos casos, mãe, você vai precisar que o seu bebê faça acompanhamento com esses dois profissionais. Mas calma lá. Antes, deixa eu explicar o que cada um faz. A Nutri, ela trabalha com alimentos e questão nutricional do bebê. Questão de peso, necessidades nutricionais desse bebê. Então, ela trabalha se não tem uma variedade de alimentos na dieta, se tem um baixo ganho de peso ou estacionamento desse ganho de peso, se precisa organizar esse cardápio, se é difícil essa questão do cardápio para a família. Ela está mais ligada à quantidade e à qualidade dessa alimentação, certo? E a fono, Amanda? A fono está ligada ao ato de comer, a mastigação, a deglutição, o movimento, o exercício mesmo. Então, quando a gente fala que o bebê, ele só mastiga, mas ele não engole, isso é um problema de fono. Quando a gente fala que o bebê, ele nem consegue mastigar, fica ali o alimento parado na boca, isso é questão de fono. Ou, por exemplo, ele não aceita nem a colher. Eu tento colocar a colher, ele fecha a boca e não aceita. Isso pode ser, sim, um caso de precisar de uma fonoaudióloga. Então, veja que a pergunta que aparece no começo, né? Eu preciso de uma fono, de uma nutri, ela não é viável. O que a gente tem que perguntar? No que o meu bebê tem dificuldade? O que o meu bebê está demonstrando que ele não está fazendo? O que o meu bebê faz do que ele não faz? Então, é observando o que esse bebê faz, se é realmente ficar com o alimento parado na boca, se é ficar engasgando, se ele não consegue comer pedaços. Essas questões, quando a gente traz isso para algo mais palpável da dificuldade, fica mais fácil de saber no qual profissional a gente precisa procurar. De forma prática, os bebês eles acabam se beneficiando sim com esses dois profissionais trabalhando em conjunto. Então, de novo, não é o caso de escolher qual que é melhor, mas entender que esses dois trabalhos, um complementa o outro. Porque se eu preciso da fono, então, para ensinar o bebê a mastigar, muito provavelmente eu preciso também de um cardápio, né, que estimule esse bebê a querer comer ou dar conta de comer. E um exemplo disso é um paciente online que eu atendi, inclusive hoje pela manhã, em que ele já vinha sido acompanhado por mim já fazia uns 2 meses. A gente teve, sim, avanços significativos, porque ele era um bebê que ele não mastigava, não conseguia mastigar. Mas a mãe visualizou, no caso, que ela precisava de um auxílio de uma nutricionista para ampliar esse cardápio, porque ela já estava assim, sem ideia do que oferecer para ele. E o que ela oferecia acabava que ele aceitava muito pouco. Então, esse é um caso real, para vocês terem noção de como o trabalho em conjunto ele só beneficia o bebê e a família. Quando o seu bebê não come ou ele apresenta dificuldades na questão da mastigação e deglutição, esperar é a pior coisa que precisa ser feita. Porque muitas vezes, e assim, ó, falo que 98% dos casos que vêm até o consultório, muitas vezes esses pais acabaram esperando para ver se melhorava, ou escutaram a orientação de um outro profissional falando que com o tempo passa, ou a partir de um ano come. Mas não funciona bem assim.
O quanto antes a gente entender o que está acontecendo nessa musculatura do bebê, antes a gente consegue intervir. E antes, esse processo de alimentação ele acaba sendo mais fluido, mais simples e mais seguro, tanto para o bebê quanto para a família. Eu quero saber de vocês, o bebê de vocês tem dificuldade? Quais dificuldades que ele apresenta? Ou, por exemplo, você já teve esse questionamento? O que eu procuro antes, a fono ou a nutri? Me conta, eu espero ter ajudado vocês.